Olá, queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez, estamos juntos aqui na Academia de Pregadores, EBD Adultos, e hoje vamos estudar a lição de número 6, onde trataremos sobre as sutilezas das ideologias contrárias à família. E assim como eu tive uma fala em duas lições anteriores sobre a questão do divórcio, onde tratamos na lição de número 4, né? Na lição de número 4, nós falamos sobre a sutileza da normalização do divórcio, e eu fiz uma abordagem, porque no trimestre passado tratamos sobre o casamento é para sempre, e nesta lição vamos mais uma vez fazer essa abordagem que envolve família. Então, eu repito, não é sendo repetitivo, mas é realmente importante tratarmos dessa questão, ou destas questões que envolvem as nossas famílias, que é o bem mais precioso que nós temos. Então, na aula de hoje, vamos estudar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. E é claro que vamos fazer uma abordagem de algo que nós já tratamos aqui, falando em uma dessas sutilezas, que é o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que é, sim, uma sutileza de Satanás, que é um ataque contra a família. Então, eu quero te dar muito bem-vindo à nossa lição de número 6 e que nós continuemos tendo esta visão de Deus para a nossa casa, para a nossa família, porque é bênção de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos lá, lição de número 6, do dia 7 de agosto de 2022, a sutileza das ideologias contrárias à família. Mais uma vez, não é ser repetitivo tratar destas questões importantes que envolvem a família. Até porque é a área hoje, a família é a área mais atacada pelo diabo. É a área mais atacada pelo diabo. Porque o diabo sabe que desestruturando a família, ele não desestrutura uma pessoa só. Ele desestrutura um corpo. Ele desestrutura também a sociedade. Então, é importante falarmos, vamos falar disso todo dia, toda hora, vamos falar disso o quanto for necessário, e quanto mais falarmos, mais nós vamos aprender, crescer e vamos conseguir salvar a nossa família e diversas outras famílias. Texto áureo, Gênesis capítulo 2, o versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Eu gosto desse termo de essa tradução adjuntora, porque é de estar junto, de trabalhar junto. Adjuntora, que me lembra sempre o disjuntor. O que é o disjuntor? É aquele botão, né, que a gente coloca lá na rede elétrica da nossa casa, que quando a chave está virada para cima, a energia passa. Quando a chave está virada para baixo, a energia é interrompida. Então, a esposa que Deus fez para o homem é essa adjuntora. É ela que, ao lado do esposo, juntamente com o esposo, vão conseguir energizar a família. A família é um processo sinérgico. A família é um processo sinérgico, onde diversas energias se convergem para o bem familiar. Não é uma pessoa só, mas é um processo sinérgico. E isto é muito importante compreendermos. Outra coisa importante nós entendermos é que a esposa, ela tem que estar ao lado do marido com a responsabilidade da edificação da casa. A Bíblia é clara ao dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. E é claro que essa edificação não é só o papel da mulher. Ela tem um papel fundamental nisso, mas o esposo também vai cooperar para a edificação, assim como a esposa coopera para o esposo em outros papéis que eles são peculiares. Aliás, no casamento é preciso enfatizarmos isso. Existem papéis que devem ser assumidos por ambos os cônjuges
E quando esses papéis são assumidos de forma integral, realmente a família anda unida, equilibrada, o nome de Jesus é glorificado e nós vivemos felizes. Verdade prática: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica, que planejam destruir a família. O que é uma ideologia? É um sistema de ideias que tenta persuadir as pessoas. Isso é uma ideologia. A ideologia é um sistema de ideia que tenta persuadir as pessoas. É claro que existem ideologias positivas, mas nós vivemos num mundo hoje tão deturpado pelo pecado e que se afasta tão verazmente de Deus, que muitas ideologias, diversas ideologias, têm surgido para tentar nos afastar da verdade do Evangelho. Eu repito algo que eu tenho dito nos últimos anos da minha vida, que tenho vivido, não que esses sejam os últimos, mas os últimos que eu tenho vivido, eu tenho dito que a Bíblia não é coisa de crente, a Bíblia é coisa de gente. A Bíblia disciplina a nossa vida como um todo. A Bíblia tem como objetivo nos tornar seres humanos melhores. E nós precisamos entender isso. A Bíblia é um antídoto contra essas ideologias que querem destruir esta nossa humanidade, sabendo que a nossa humanidade está fundamentada em Deus. Foi Ele quem nos criou os seres humanos. E a nossa humanidade verdadeira está ligada à imagem e semelhança de Deus em nós. Quanto mais a imagem e semelhança de Deus em nós for corrompida, menos humanos nós nos tornamos. O homem não está em evolução, ele está em involução. Essa palavra fui eu que inventei, né? O homem está, na verdade, regredindo, porque ele se afasta de Deus, corrompe a imagem e semelhança de Deus nele, e automaticamente vai perdendo a sua humanidade. Em Cristo, nós somos verdadeiramente humanos. Então, precisamos ter cuidado, porque existem muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, e esses perigos estão ligados à natureza dessas ideologias que planejam destruir a família. A palavra-chave da nossa lição hoje é família. Família. Todos nós temos uma família. A família é o instrumento que Deus usou para nos trazer à existência. Ninguém é fruto do acaso. Ninguém é fruto da geração espontânea. Você pode até não ter um pai ou não ter sido criado pela sua mãe, mas você veio de um contexto de família. Você pode até ter surgido numa família totalmente desajustada, mas você veio de um contexto de família. E é possível, mesmo sendo fruto de uma família desajustada, é possível encontrar o ajuste. Em Cristo, em Deus, isto é possível. Trabalhando as nossas emoções, trabalhando as nossas crenças. Existem crenças que nós adquirimos na infância que são crenças limitantes, mas existem crenças que são crenças positivas. Como é que nós promovemos o desfacelamento, promovemos o cancelamento das nossas crenças negativas, adquirindo crenças positivas. E como nós adquirimos crenças positivas? Nos conscientizando daquilo que é necessário, abrindo mão daquilo que nós não podemos, buscando novas alternativas de vida e, sobretudo, nós somos servos de Deus, buscando a graça de Deus sobre a nossa vida. Então, a palavra-chave é família, e a família é importante. A leitura bíblica em classe da nossa sexta lição está em Gênesis, capítulo 2, versículos 24 ao 18, que nos diz da seguinte forma: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria.
E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, olha, Adão desperta do sono. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse texto é um texto conhecidíssimo e um texto magnífico da Bíblia. O cântico de Adão, né? Porque isso aqui é um cântico, isso é um salmo. Adão está feliz, está salmodiando, está glorificando a Deus pela esposa que Deus lhe concedeu. Este cântico que Adão faz aqui é magnífico. E ele demonstra, esse texto demonstra, nos indica, nos garante uma interdependência entre homem e mulher. Adão nunca poderia falar para Eva: ah, mas você só existe porque eu te doei uma costela. Porque ela diria: rapaz, você me doou a costela para que você fosse um homem completo, porque sem mim você não seria um homem completo. Eva nunca poderia dizer para Adão: ah, mas sem mim você não seria um homem completo, porque Adão iria dizer: mas sem a minha costela você não existiria. Então, o que Deus está fazendo? Deus podia criar uma mulher também do pó da terra, mas quando Deus tira uma costela de Adão, Deus está criando uma interdependência entre homem e mulher. Deus quer que esses dois seres diferentes, que pensam diferentes, com concepções diferentes, com visões psicoemocionais diferentes, com visões de mundo diferentes, com concepções hormonais diferentes. Deus quer que eles vivam ajustados. E como diz o pastor Cláudio Duarte, só Deus para colocar dois seres tão diferentes, unidos. E é só Deus. E isso é para que nós entendamos que a subsistência do nosso casamento está firmada em Deus. Quando os problemas vierem, quando as dificuldades vierem, lembrem-se, foi Deus que nos uniu. Somos diferentes e foi Deus quem nos uniu. Uma vez um camarada falou comigo: eu queria que a minha mulher pensasse como eu. Eu falei: rapaz, só se ela fosse homem. Só se ela fosse homem. Eu não quero que minha mulher pense como eu, seja como eu. Ah, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Nós precisamos buscar o ajuste. E é nesse caminho da busca do ajuste que estão as nossas dificuldades. Na verdade, Deus nos criou para o relacionamento. E o que é mais difícil para o ser humano, senão relacionamento? Relacionamento é o nosso calcanhar de Aquiles, gente. Relacionamento é a nossa maior dificuldade. E por que no casamento nós temos grandes conflitos? Porque no casamento nós temos o mais íntimo relacionamento entre dois seres humanos. O mais íntimo relacionamento entre dois seres humanos. Mas foi para isso que Deus nos criou. Nós fomos criados para o relacionamento. Então, nós temos a possibilidade de nos relacionar. Se encontrarmos as dificuldades nos relacionamentos, nós vamos buscar auxílio no nosso Criador. E ao buscar auxílio no nosso Criador, onde está a nossa essência, nós encontraremos o caminho para o ajuste no relacionamento. É isto que nós precisamos conceber na nossa vida conjugal. E assim, com certeza, nós vamos vencer. Vamos aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto da nossa lição, o nosso comentarista, pastor José Gonçalves, vai tratar sobre família, projeto de Deus. A família não é um projeto do homem. A família é um projeto de Deus. Foi Deus quem uniu Adão e Eva. Foi Deus quem disse que não era bom o homem estar sozinho. E Deus é sábio. Deus sabe de todas as coisas. Então, quando ele disse que não era bom, meu amigo, é porque não era. Primeiro parágrafo. Uma instituição divina. Deus uniu homem e mulher e disse: multiplicai-vos,
sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Isso é o projeto de família. É o projeto de família. É interessante que Adão e Eva estavam no Éden. E a ordem de Deus para eles encherem a terra foi antes do pecado. Se era para encher a terra, por que estavam no Éden? Não era jardim do Éden, era um jardim no Éden. A palavra Éden significa lugar de delícias. E no lugar de delícias, Deus criou um jardim, um ambiente especial para Adão e Eva conviverem e se relacionarem uns com os outros e com Deus. O que Deus queria era que, a partir do relacionamento que Adão e Eva tivessem com ele, no jardim, que estava no lugar de delícias, eles povoassem a terra a partir deste relacionamento. Então, a família era para ser, e ela começa assim, a ordem de Deus é essa, e é uma ordem de Deus para nós até hoje, a família é para ser formada, alicerçada no relacionamento fiel do ser humano com Deus. Nós nos relacionamos com Deus e, a partir deste amor da relação com Deus, nós formatamos a nossa família. Mas o pecado entrou. E ele interrompeu isso, só que a ordem de Deus ainda é a mesma. É possível vencer o pecado e ter um relacionamento familiar ajustado? É claro que é. É claro que é. Por maiores que sejam os problemas, nós podemos viver isso. Eu fiz questão de anotar aqui que a família é o meio pelo qual Deus nos trouxe à existência. Eu não me esqueço nunca, ouvi isso, uma fala do pastor Josué Gonçalves, que tem um ministério totalmente voltado para a família. Ele disse assim: família é o lugar mais teológico da nossa vida. A família é o lugar que nós aprendemos sobre Deus. A família é o lugar onde Deus se revela a nós. A sua família tem que ser teológica. A sua família tem que revelar Deus, tem que viver Deus na pele. Deus precisa ser presente dentro da sua casa. Por maiores que sejam as dificuldades, eu também tenho problemas familiares. Todos nós temos, mas é possível viver uma família teológica, porque a família é projeto de Deus. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões,
pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo parágrafo do primeiro ponto, família, a célula máter da sociedade. O que é a célula máter? É a célula mãe, é a célula que gera a sociedade. Eu sei que você já ouviu essa expressão diversas vezes, mas a família realmente é isto. Sem a família, nenhuma sociedade existiria. Então, todos os problemas que acontecem na família impactam a sociedade. E a sociedade se desajusta por causa de famílias desajustadas. Como resolvermos os problemas sociais? Ajustando a família. Porque quando nós produzimos ajustamento familiar, sem dúvida nenhuma, nós vamos produzir um ajustamento social também. A família é a célula máter da sociedade. A família é o primeiro órgão de controle social onde nós somos inseridos. Os órgãos de controle social são importantíssimos para a sociedade, porque os órgãos de controle social nos direcionam, nos equilibram, formatam a nossa vida para vivermos de forma equilibrada dentro da sociedade. E a família é o primeiro órgão de controle social. Segundo ponto da nossa lição: fundamentos da família cristã. Primeiro fundamento, que nós já tratamos aqui em outras aulas, mas é um fundamento da família cristã. O casamento monogâmico, um homem para uma mulher. E heterossexual, homem e mulher. Este é um fundamento da família cristã. E isso é científico. Só assim pode haver proliferação da raça humana. O casamento entre pessoas do mesmo sexo, no casamento entre pessoas do mesmo sexo, é impossível que haja perpetuação da raça humana. A gente sabe, isso é cientificamente impossível. Não sou eu, pastor Anderson, que estou falando. Isso não é coisa de crente que fala, coisa de pastor. Não, isso é coisa de ciência. É impossível que uma família homoafetiva, a união homoafetiva entre dois parceiros, é impossível que entre dois parceiros haja a possibilidade de reprodução humana. Outra coisa que eu gosto sempre de dizer, com todo respeito, sempre, é que quando se trata de parceiros numa relação homoafetiva, não é um casal, não é, gente? Casal tem que se encasalar, ok? E o acasalamento ocorre entre sexos diferentes, em qualquer espécie criada por Deus, mesmo dos animais. O acasalamento ocorre entre macho e fêmea. Então, não é um casal. Com todo respeito, mas são parceiros. Duas meninas, parceiras. Dois meninos, parceiros. Meninos, falando assim de forma bem tranquila, não é? Dois homens, parceiros. Duas mulheres, parceiras. Pronto. Não é um casal. Tem gente que fala aquele casal homoafetivo. Eu sei que é uma ideologia. Eu estou falando aqui de forma científica, de forma clara, de forma positiva, verdadeira, respeitosa, mas de forma científica, ok? Não é um casal, são parceiros. Tem o nosso respeito, embora nós não concordamos com a decisão, com a atitude tomada, biblicamente falando, expressando os princípios da nossa fé, mas esta é a verdade dos fatos. Segundo parágrafo do segundo ponto. O casamento indissolúvel e confessional. Indissolúvel, o casamento é para sempre. O que é confessional? Professam a mesma fé. Aqui, é o que eu disse em aulas anteriores. Confessional. Muitas vezes nós não pensamos
nessa situação aqui, ó, que essa é uma situação de jugo desigual. E o confessional aqui, ó, fala de objetivos que se convergem, objetivos que estão convergindo, que estão ligados. Os cônjuges ou os candidatos ao casamento precisam conversar. Às vezes o rapaz quer casar e quer uma moça dona de casa. Eu não queria que minha mulher trabalhasse fora, eu quero... Ele está errado de pensar assim? Não, não está. Cada um pensa e aspira como quer. Agora, ele tem que encontrar uma moça que queira ser uma dona de casa, que não queira trabalhar fora, que queira viver ali para o lar, para os filhos. Aí ele encontra com a moça, não falam isso no casamento, e aí casam, a moça faz faculdade e quer conquistar a sua vida profissional. Começam a ter problemas que podem levar ao divórcio, porque casaram em jugo desigual. Jugo desigual. É preciso ajustar. Jugo desigual não é só um crente, um descrente, não. É preciso ajustar todas as coisas. É para isso que existe namoro. E isto é importantíssimo para o casal, a fim de que eles vivam felizes, de forma ajustada e que produza uma família alicerçada na palavra de Deus. Terceiro ponto da nossa lição, nós vamos tratar sobre a sutileza da nova configuração familiar. É a nova família, é o modelo de família. E é claro que nós temos um modelo bíblico de família. Temos um modelo bíblico. Primeiro parágrafo, uma sutileza. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. É aprovado por lei. Eu até consigo entender juridicamente essas questões. O STF, depois o STJ, aprovaram isso. Hoje, os parceiros do mesmo sexo, que estão unidos por vínculos matrimoniais, com a aprovação de leis no nosso país, amparados por uma questão jurídica, eu até consigo entender, gente. Eu até consigo entender, mas é uma configuração familiar que não foi projetada por Deus. Não foi projetada por Deus. Assim como tem muitas e diversas outras coisas na nossa vida que não foram projetadas por Deus. Então, nós precisamos buscar sempre os projetos de Deus para a nossa vida. Tem gente que fala, pastor, mas quando você diz que até consegue entender, consigo. Eu até consigo entender. As pessoas, mesmo sendo contrário à palavra de Deus, mesmo não sendo aquilo que Deus quer, elas se uniram. Uma união homoafetiva. E aí levaram 20, 30 anos juntos e adquiriram patrimônio juntos. Aí depois, um dos parceiros morre. O que fica vivo tem direitos ao patrimônio? Tem, é claro, construiu junto, foi uma sociedade. Pastor, mas você está falando que está certo? Não estou falando que está certo, eu já disse isso várias vezes aqui. Eu não estou aprovando a união, eu estou pensando em questões jurídicas, e quanto a isso aí não tem como a gente fugir. A gente precisa ser sensato também. Não é? Os dois, é a mesma coisa de uma sociedade. Os dois se uniram, são parceiros, ou homens ou mulheres, mas são parceiros ou parceiras. Ficaram 20 anos juntos, construíram um patrimônio. Um dos parceiros morreu. E agora? O outro que investiu o trabalho, o esforço, o dinheiro naquele patrimônio, vai realmente ficar sem ter direito àquele patrimônio? Não. Agora, a gente sabe que era possível garantir esse direito patrimonial sem precisar aprovar a união conjugal. Era possível? É claro que era. O direito patrimonial, ele não é garantido numa sociedade empresarial. Uma sociedade. Eu vou usar aqui de novo o Gustavo, que está fazendo os cortes aqui na filmagem. Eu resolvo montar uma empresa em parceria com o Gustavo. Aí nós montamos essa empresa. Ficamos 20 anos como sócios. 20 anos como sócios. E adquirimos mais patrimônio na empresa. Aí, de repente, eu morro. Eu, Gustavo, vou matar eu porque eu sou mais velho que vocês, tem idade de ser meu filho. Aí eu morro, o Gustavo ficou. O Gustavo não tem direito patrimonial naquilo que foi adquirido na sociedade?
durante os 20 anos. Assim como os meus descendentes também terão direitos patrimoniais daquilo que vai ser agora a herança deles. Pronto, era possível o STF, o STJ, decidir por direitos patrimoniais entre parceiros do mesmo sexo que decidiram viver unidos, sem a necessidade de legislar e decidir pela união conjugal? Era, mas não foi isso que foi feito. Uma coisa é certa, existe hoje uma legislação estabelecida e, como servos de Deus, inteligentes que somos, nós respeitamos essa legislação que é estabelecida. Entretanto, como igreja do Senhor Jesus, conhecedores da palavra e como pessoas que defendem a sua fé, nós expressamos a fé que nós defendemos. Não é? A gente vai respeitar, a gente não vai desobedecer à lei, não vai descumprir, mas a igreja também, que é vista pelo Código Civil como uma organização, ela tem os critérios para que a pessoa faça parte dessa organização. E um dos critérios é que a pessoa tenha professe nos seus sentimentos o heterossexualismo, ok? É uma decisão da instituição. Contudo, sem discriminar, sem desrespeitar e amando quem pensa o contrário. Segundo parágrafo deste terceiro ponto, a sexualidade não binária. O que é uma sexualidade não binária? Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo a um gênero. Hoje usa-se isso aqui, ó. Pessoa que não se percebe. Eu nasci com órgão genital masculino, mas eu não me percebo homem. Eu nasci com órgão genital feminino, mas eu não me percebo mulher. Na verdade, gente, a coisa foi tomando um rumo assim tão maluco, que é uma libertinagem. É aquilo que eu disse aqui em algumas aulas anteriores. É uma sutileza do diabo para realmente nos afastar de Deus e afastar o ser humano de Deus de uma forma assim, total, completa. Porque antigamente tinha lá o hétero e o homossexual. Acabou, pronto, era fácil a gente entender. Aí o trem bagunçou tanto. Gente, tem hora que eu começo a conversar isso com os meus filhos e eles são mais antenados nisso do que eu. Eles são mais antenados nisso do que eu. Aí que eu falo, não, gente, não estou entendendo mais nada. Estou entendendo mais nada. Não é? O nosso comentarista até coloca aqui, ó, é o gendequer. Gendequer. Ó, nesse aspecto, é isso aqui, ó. Nesse aspecto, ela acredita que a expressão do gênero não se limita ao sexo masculino e feminino. Essa pessoa é gendequer. O que é uma pessoa gendequer? Uma pessoa não binária pode achar que não é homem ou mulher. Aí, nesse caso, pensa num negócio desse aqui, gente. Nesse caso, gente, eu estou caminhando por 50 e tem umas coisas que parece que é muito para minha cabeça. É claro que a gente vai procurando entender, mas nesse caso teria uma ausência de gênero, ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, não é nada ao mesmo tempo, é tudo. Pode ser que a pessoa nasça com a genitália masculina e se perceba mulher, ou com a genitália feminina e se perceba homem, ou a pessoa em algum momento se perceba mulher e em outro momento se perceba homem. Ou seja, é direito da pessoa perceber o que quiser. Nós sabemos, pela psicologia, que é uma ciência, que nem sempre o que nós sentimos é aquilo que é verdadeiro. Os meus sentimentos nem sempre são verdadeiros. Nem sempre são verdadeiros. Mas aqui não. Aqui nessa ideologia, o que a pessoa sente é o que é verdadeiro. Não.
Como diz, um dia minha filha me explicando, não, papai, porque se a pessoa nasceu com pipiu, mas ela se sente mulher, ela é mulher. Não é, gente. Não é. Os hormônios que compõem o seu corpo, se ela nasceu com pipiu, dizem que ela é do sexo masculino. Não é só a questão da genitália, é uma questão hormonal. É uma questão hormonal. E vice-versa. Mas a psicologia ensina isso. Não é? Nem sempre o que você pensa é verdadeiro. Mas aqui não. O que a pessoa pensa é verdadeiro. Eu disse para minha filha, filha, eu sei respeitar a vontade da pessoa. Mas uma coisa é certa, a pessoa não... O que nasceu com o sexo masculino não se torna feminino só porque ele pensa que é feminino. A pessoa que nasceu com o sexo feminino não se torna masculina, não se torna. Eu até respeito a decisão da pessoa, mas ela não se torna masculina só porque ela pensa ser masculina, nascendo masculino, né? E nasceu com sexo feminino. É uma decisão, é uma escolha. Eu sei que é um conjunto de fatores que leva a pessoa àquele caminho, mas a pessoa não se torna porque pensa que é, ok? Não se torna só porque pensa que é. Essa é uma verdade e que nós temos que falar com todo respeito. Gente, toda hora eu falo isso, vocês perceberam? Com todo respeito, para que as pessoas entendam. Não é medo de processo, mas é para que as pessoas entendam que eu falo isso com amor, debaixo da graça de Deus. Repito aqui, eu tenho amigos, amigas, que optaram pela relação homossexual. São meus amigos, gosto deles, respeito, são pessoas dignas, mas verdade seja dita, né? Não concordo com a prática. Vamos lá, último ponto da lição. Princípios bíblicos para uma família sólida. Primeiro, o papel dos pais. Os pais têm a missão de transmitir valores aos filhos. Os pais têm a missão de transmitir valores a seus filhos. Valores são princípios impregnados na família, alicerçados em Deus e na sua palavra, que devem ser transmitidos para a família. Isso é uma missão dos pais. E claro que, como pais, nós somos seres humanos, nós falhamos, mas nós devemos entender que essa é a nossa missão. E as igrejas? Igrejas fortes geram famílias igualmente fortes. A gente sempre fala, família forte gera igreja forte, mas igrejas fortes devem gerar famílias também fortes. Que como igreja nós trabalhemos, nós defendamos a família, nós mostremos que a igreja tem um papel social importante e é por isso que nós estamos na Terra. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula na semana que vem, onde trataremos da sutileza da relativização da Bíblia. Você não pode perder essa aula e eu te espero aqui na Academia de Pregadores semana que vem. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.